irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 2. O título da nossa exposição na verdade, é uma continuação daquilo que iniciamos hoje. Se trata de um manifesto pela fé evangélica e com o intuito de trazer uma reflexão ainda mais profunda daquilo que nós estamos tentando passar. Eu intitulei a nossa mensagem de hoje à noite de Rompendo com o Movimento Evangélico. Talvez para alguns ouvidos essa mensagem, essa frase possa parecer uma frase muito forte. Rompendo com o movimento evangélico moderno. Mas essa é uma necessidade imperativa, perdoe até a redundância, nos nossos dias atuais, em virtude de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós, como cristãos que acredito sermos, não podemos ficar neutros à realidade que nós temos presenciado. E como nós falamos hoje pela manhã, o ponto mais sensível, e por isso nós demoramos mais tempo hoje pela manhã, no primeiro ponto. Hoje à noite eu vou tentar falar com vocês o restante dos 4 primeiros pontos, dessa série de estudos que representa essa para a preservação da verdadeira fé evangélica. E hoje nós vimos como a Bíblia tem sido negligenciada e colocada de lado, e que das igrejas, a maioria esmagadora, a semelhança do que aconteceu com Jesus na sua época, a maioria das igrejas tem adotado ritos, costumes de homens e tem colocado em segundo plano os pontos centrais da Bíblia. Hoje à noite nós vamos tentar falar acerca de 4 outros pontos. Nós vamos falar hoje os 5 pontos iniciais a respeito desse manifesto pela fé evangélica. E hoje à noite eu gostaria de falar com vocês primeiro sobre a doutrina do pecado, sobre a obra de Cristo, o trabalho interior do Espírito Santo e finalmente o trabalho externo do Espírito Santo, que é a conversão visível na vida do pecador. E tudo isso nós vamos encontrar aqui no capítulo 2 de Efésios. O capítulo 2 de Efésios, ele já nos ensina de maneira muito clara esse primeiro ponto da doutrina do pecado. O pecado corrompeu a raça humana completamente. Ou seja, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Nós costumamos confundir moralidade com a pessoa ser uma pessoa justa aos olhos de Deus. E do ponto de vista bíblico, são coisas que, por mais que pareçam, elas não necessariamente são as mesmas coisas. Uma pessoa pode ser moral, ou seja, ela pode respeitar os valores de uma determinada sociedade local, e ela ser vista como infiel e injusta aos olhos do Senhor Jesus. Então aqui no capítulo 2, Paulo deixa isso muito claro. Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então todos nós, se hoje somos cristãos, em algum momento da nossa história nós não fomos, nós não éramos, nós vivíamos em trevas, em densas trevas, independentemente da realidade exterior. Talvez muitos evangélicos não tenham mergulhado no pecado externo, mas com certeza estavam mergulhados no pecado interno. Então aqui é muito claro quando nós vemos o alcance do pecado no Éden. Quando Adão e Eva, os nossos pais segundo a carne,
eles desobedeceram a Deus, aquilo trouxe uma mancha que manchou a todos os habitantes que existiram, existem e existirão da face da terra. E por isso, irmãos, é tão importante a gente entender que todos nós somos pecadores, todos nós vivíamos em densas trevas, e ele diz aqui no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando como alguém que está navegando em um rio. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando você navega no rio, você anda num fluxo. Existe uma correnteza que te leva rumo ao mar. Esse é o curso do mundo. O mundo te leva, mesmo sem você perceber, independentemente do seu grau de religiosidade, independentemente do seu grau de moralidade, o curso deste mundo está guiando as pessoas rumo cada vez mais a uma ira de Deus que está sobre os filhos da desobediência, como nós vamos ver aqui. E ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar. Perceba, quem é esse príncipe das potestades do ar? É Satanás. É o mesmo que é chamado por Paulo em 2 Coríntios 2 como o Deus deste século. Ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus como o príncipe deste mundo, né? No Evangelho. E aqui nós vemos ele como o príncipe das potestades do ar. A ideia é justamente a capacidade que o inimigo tem de se mover de maneira invisível, de maneira que a nossa guerra é muito maior do que nós de fato imaginamos. Então, segundo o príncipe das potestades do ar, ele é capaz de entrar aqui como esse fluxo de vento e você nem perceber. Ele é capaz de ter passado o dia todo ao seu lado, te influenciando nas suas escolhas e você nem se deu conta. Ele é o príncipe das potestades do ar. E ele diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa maneira aqui de ser, essa expressão é uma expressão idiomática da língua hebraica. Quando você fala filho da desobediência, não significa que a desobediência teve um filho. Filho da desobediência é uma pessoa que vive de maneira a desobedecer a Deus em todos os seus pensamentos e ações. Assim como nós vamos ver, né? Filhos de Eli que eram filhos de Belial. Eles não eram filhos biológicos de Belial. Eles agiam como o demônio. Eles tinham um modo de agir como o demônio. Qual é esse modo de agir do demônio? Dissimulado. Eles tinham um lugar de sacerdotes diante do povo de Deus, mas viviam de maneira promíscua e avarenta. Então, aqui mais uma vez, esse modo de linguagem da cultura hebraica. Filhos da desobediência. Todos nós éramos filhos da desobediência. Independente, como eu já disse e friso, da nossa religiosidade passada. Independentemente da nossa religiosidade atual. Se nós não nascemos de novo, se nós não somos uma nova criatura, nós podemos passar a vida inteira numa igreja evangélica e continuar sendo filhos da desobediência. Hoje de manhã nós vimos, o que vai dizer se você é um filho da desobediência ou não? Quem é que vai pesar você na balança? A palavra de Deus. Você abraçou a palavra de Deus? Você de fato é uma pessoa que se arrependeu e se arrepende dos seus pecados? Tem buscado viver uma vida nos caminhos de Cristo? E isso faz de você uma nova criatura. Se você não tem vivido dessa forma, você precisa repensar as suas atitudes, porque elas vão inevitavelmente cobrar você num futuro muito próximo. Então aqui no versículo 3 ele diz, entre os quais todos nós andamos outrora. O próprio Paulo se inclui aqui. E o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era talvez um dos homens mais religiosos da sua geração.
Ele era tão religioso que ele parou de trabalhar só para perseguir os cristãos, porque ele achava que isso iria agradar o Deus de Israel. Não sabendo ele que os cristãos são o Israel de Deus. Então aqui ele diz: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Segundo as inclinações, a inclinação, o que é se inclinar? É você se virar, é você se direcionar a alguma coisa. Todos nós temos ainda uma influência carnal muito forte no nosso interior. E precisamos lutar o tempo todo contra ela. Se nós temos o Espírito Santo, se nós não temos o Espírito Santo, essa luta nem começou. Aquele que não tem o Espírito é dominado pelas suas vontades carnais. Mas se você é um cristão regenerado aqui nessa noite, você está lutando contra as suas vontades carnais. Talvez você esteja nesse exato momento esmurrando o seu... Talvez você esteja cortando a sua mão, o seu pé, arrancando o seu olho. Isso só é possível para aqueles que receberam do Espírito Santo e agora têm a capacidade de lutarem contra o pecado externo e interno. Então, nós todos andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é aquele que o mundo está sob a influência dele. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Perceba como isso é muito claro. As vontades da carne e dos pensamentos, por mais que seja difícil aceitar isso, elas são contrárias à vontade de Deus. Para que isso fique ainda mais claro para você, você não precisa abrir, eu quero que você ouça, preste atenção naquilo que eu vou ler, mas está escrito em 1 de Coríntios, logo no capítulo 1 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo, que redige também a carta aos Efésios, diz de maneira muito clara, ele diz no versículo 21 do capítulo 1 de Coríntios: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não conhece a Deus na sabedoria de Deus. Você prega o Evangelho e a menos que o Espírito Santo vivifique a mensagem no coração do ouvinte, ele vai achar que aquilo que você está falando é loucura, se efetivamente o que você prega é o Evangelho puro e simples. Por que as igrejas evangélicas não são mais vistas como loucas? Porque as pessoas já misturaram o Evangelho com o conhecimento humano. Então tornaram o Evangelho aceitável para essa geração adúltera e perversa. Mas o apóstolo Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu na sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. Salvar a todos? Não, os que creem pela loucura da pregação. A sabedoria de Deus sempre foi e será loucura para o homem. Por quê? Porque a vontade da carne e dos pensamentos da nossa natureza são contrárias às vontades divinas. Por exemplo, irmãos, quem é que gosta de apanhar? A sua vontade, você prefere bater ou apanhar? Você prefere ganhar ou perder? O que você prefere? Você prefere dormir num chão frio ou num colchão da Ortobon caríssimo? O que você prefere? Você prefere estar em um lugar onde a temperatura está agradável ou num calor escaldante ou num frio congelante? Nós somos pessoas que nos acomodamos à realidade. Nós nos acomodamos àquilo que nos dá conforto. Então aqui ele diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Todos nós nascemos filhos da ira. Todos nós já nascemos fadados a uma condenação. Daí a necessidade, irmãos, da igreja pregar o Evangelho a toda criatura. Por que esse imperativo? Porque o Senhor Jesus disse que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, e ele foi bastante enfático. Ele disse: todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Isso valia quando a terra tinha muito menos habitantes do que hoje, e isso vale mesmo hoje com os 7 bilhões de habitantes.
que povoam o nosso planeta. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas não são todos que crerão. Muito pelo contrário, poucos crerão. Mas isso não diminui a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é salvar as pessoas, mas é pregar o Evangelho que salva para elas. Olha o adjetivo que eu dei, o Evangelho que salva. Porque tem um Evangelho que não salva. Nós temos visto, e daí a frase tão enfática que intitula a nossa exposição rompendo com o movimento evangélico moderno. O movimento evangélico moderno se esqueceu do Evangelho, se esqueceu daquilo que as Escrituras apontam como verdade e principalmente se esqueceu da cruz. A ponto, olha que coisa escandalosa, virar um sinal de maldição para os cristãos atuais e não de bênção. Agora vejamos. A Bíblia diz que nós pregamos o Evangelho de Cristo e este crucificado. A Bíblia diz que a menos que você renuncie a tudo, carregue a sua cruz e siga Jesus, você não é discípulo dele. E como você acha que a gente pode se esquecer desse símbolo? Como você acha que você vai chegar no céu sem ouvir falar do Evangelho da cruz e do não pede, ele ordena que você carregue a sua cruz. O movimento evangélico esqueceu disso. Nós ouvimos falar a respeito de bênçãos, que na verdade são maldições. E aquilo que a Bíblia chama de bênção, o homem chama de maldição. Então, aqui ele diz, versículo de número 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem são esses os demais que Paulo está falando? Os outros que não foram evangelizados. A natureza do pecado alcançou toda a raça humana, de maneira que todo ser humano que nasce em delitos e pecados. E a menos que seja alcançado pela graça de Deus, ele vai crescer debaixo da ira de Deus e morrer debaixo da ira de Deus. Meu Deus, mas isso é tão triste. Quer dizer que se é uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, morrer, ela vai para o inferno? Vai. Você já experimentou pregar o Evangelho para alguém? Eu já fiz isso várias vezes. De cada 10 pessoas que eu preguei o Evangelho, 9,5 rejeitaram. Eu falei 9,5 porque até aquele que aceitou com alguns termos. Então a gente hoje em dia percebe essa realidade, irmãos. O que nós falamos hoje de manhã, qual é o princípio elementar da fé cristã que tem sido esquecido? A supremacia das Escrituras. Agora nós estamos falando, a igreja está se esquecendo de doutrina do pecado. Não se prega mais sobre o pecado e as consequências dele hoje em dia na igreja evangélica. O máximo que se faz é pregar um pouco de moralidade, como que, se você não está casado, então case-se no papel. Sim, e aí resolveu o problema? É só isso que tem que fazer? E os pecados internos? Inveja, ira, amargura. Então, irmãos, as pessoas se esqueceram de como isso é importante. Como as pessoas se arrependerão do pecado, pois elas nem sabem mais o que é pecado, pois não é pregado, não é ensinado para elas. Hoje, os que estão querendo matar os outros, e eles não veem nada de mal em matar os outros. Tem um pastor evangélico aqui no Brasil que pregou abertamente num congresso para milhares de pessoas que se ele morasse nos Estados Unidos, que ele já morou lá uma época, ele andaria com uma pistola na cintura. É o que? O Velho Oeste? Qual o propósito de um evangélico andar armado? A arma que eu conheço que a gente tem é essa daqui. Fora essa daqui, eu conheço essa daqui. E não é joelhada não, viu? É oração. São essas duas armas. A palavra de Deus e a oração. Mas
Para essas pessoas que muitas vezes dizem que a Bíblia é tudo para elas, parece que não é. Elas se esquecem da doutrina do pecado que existe nelas. É muito fácil achar o cisco no olho do irmão, difícil encontrar a trave no nosso. Daí a necessidade da gente estudar a Bíblia, primeiramente, contra nós mesmos. Terceiro ponto, irmãos. O terceiro ponto, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. De maneira, irmãos, que se você hoje é um cristão, isso se deve unicamente a Cristo. Você não fez nada para merecer ser regenerado, a não ser pecar. Essa parte é nossa. A gente pecou e pecou bastante antes de Deus nos transportar das trevas para a luz, se realmente houve esse transporte. Eu fiquei abismado, pois recentemente me foi mostrado um áudio, eu peço até perdão, irmão, não vou dar nomes aqui, a respeito de uma pessoa da igreja que queria supostamente receber oração, gravasse um áudio agradecendo a igreja que estava orando por ela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho, eu oro por todos vocês, mas se acontecer alguma coisa na vida de vocês, não é por causa da minha oração, é por causa de Deus. Inclusive eu só oro por causa de Deus, porque se não fosse Deus, nem vontade para orar eu teria. Sabe, irmãos, Cristo é o autor e consumador da fé. Será que em algum momento a gente vai entender a profundidade dessa afirmação? Ele é o autor, ele criou. Ele é o consumador. A fé inicia-se e termina com Cristo. Se você tem fé, é só por causa dele. Você acha que no capítulo 11 da carta aos Romanos, Paulo estava exagerando? Quando disse, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a glória seja dada somente a ele, agora e para sempre, amém? Será que Paulo estava exagerando? Não, Paulo não estava exagerando, Paulo estava sendo preciso. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós lemos a mesma coisa, nada foi feito sem ele, e tudo foi feito por ele. Aí a gente chega na igreja evangélica, vem uma pessoa e dá um testemunho. Olha, irmãos, eu sou por causa do joelho de minha mãe. Eu digo, a única forma disso acontecer é se sua mãe te deu uma joelhada, você desmaiou e ela te trouxe aqui para a igreja. Foi isso que aconteceu? Você está fisicamente na igreja porque alguém deu uma joelhada em você e você você foi vitimado, com isso. Irmão, para com isso. Você e eu não merecemos nada a não ser a justa condenação. Se a gente tem feito alguma coisa de bom, e eu quero acreditar que sim, é por causa de uma partezinha de Cristo que mora em nós, que é o penhor do Espírito Santo. Quando eu estou falando uma partezinha, eu não estou querendo diminuir o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer para vocês é o que a Bíblia ensina. O Espírito Santo não está em nós plenamente. Nós recebemos uma pequena parcela dele. Nós não temos condição, em virtude do nosso pecado, de receber plenamente a Deus, senão morreríamos. Mas temos uma pequena parte de Deus que mora em nós. E essa pequena parte de nas nossas vidas, de maneira que se você faz tudo certo, que eu acho muito difícil, mas se algum dia isso acontecer, bata no seu peito e diga, sou um servo inútil, eu só fiz aquilo que fui mandado fazer. E quem mandou? Deus, o Espírito Santo que estava em você, que disse, vai, faça isso, porque a sua carne com certeza não queria fazer aquilo. Então é importante que você entenda, irmãos, quando nós vemos na igreja hoje em dia essa anomalia de fã-clube evangélico, cantores e cantoras que têm fã-clubes,
pastores que vivem como se fossem celebridades, igrejas, instituições que são idolatradas. O que dizer então dos elementos, como meias, óleos ungidos, água, se usa tudo, e diz que aquele elemento é mágico, e vai trazer algum tipo de bênção na sua vida. Até bala ungida já teve aqui em Salvador, rosa ungida. Não, irmãos, é Cristo, é o sangue de Cristo. Quando nós ouvimos essas coisas e não falamos nada, o mínimo, para não dizer algo mais forte, o mínimo que somos é covardes. E os covardes não entrarão no reino dos céus. Por isso que eu disse, ou você rompe com o erro, ou você vai ser condenado como aqueles que erram. Oh, mas eu não fiz nada, eu não aceitei, eu não pensava daquele jeito. E você estava lá por quê? E você estava andando no curso deste mundo por quê? Porque você não virou e começou a andar contra a correnteza, que é como nós andamos, contrário ao curso deste mundo. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por que Deus nos amou? Alguém sabe dizer? Porque Ele quis. Não tem justificativa. Nenhuma passagem da Bíblia diz: Deus amou você porque Ele estava sozinho. Deus te amou porque assim Ele achou que você era muito bonito e aí Ele não queria perder você. Não, irmãos. Deus escolheu nos amar. Ele escolheu amar aqueles que são seus. Sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou. E Ele amou o mundo inteiro? Não. João fala sobre isso. Quando o próprio Jesus ora, Ele diz: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque esses sempre foram teus. Aqui mais uma vez Paulo segue esse entendimento e diz: Ele nos deu vida. Quem é que recebe vida, irmãos? É quem está vivo? Quem está morto. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. Não é pelo mérito. Não é em virtude do que você fez. Nós vamos ver daqui a pouco que se a graça efetivamente salvou, a sua vida vai ser transformada. Mas sua vida é transformada depois e não antes da graça te alcançar. Algumas pessoas vêm até mim e falam: ô pastor, eu quero parar de fazer isso antes de me batizar. O que é que o senhor acha? O mínimo que eu posso dizer para você é que isso é antibíblico. É como que alguém que dissesse, né? Olha, eu quero correr a corrida antes de fazer a inscrição. Pode? Você já viu algum corredor nessas corridas sem a numeração de inscrição? Que você coloca normalmente na cintura ou no peitoral? Você já viu como se corre nas corridas oficiais? Então, é alguém dizendo assim: eu vou correr a corrida, mas eu não vou fazer a inscrição. Como você não vai fazer a inscrição? Você não tem por que correr a corrida. O batismo é esse rito de iniciação. O que é necessário no batismo? Arrependimento e fé. Ó, pastor, vou dizer uma coisa para você: eu não aguento mais viver a vida que eu vivia. Eu quero uma outra vida para mim. Eu quero seguir a Cristo Jesus de perto. É isso que é necessário para o batismo. Agora, todo mundo que for batizado vai ser salvo? Claro que não. Judas foi batizado, ele foi salvo. Judas era apóstolo. Ele não só foi batizado, como ele batizava. Imagine o conflito de alguém que foi batizado por Judas. Pedro, me batiza de novo, em nome de Jesus. Pedro diz: não, pai, não vou lhe batizar de novo não. O batismo de Judas valeu. Que nada, meu irmão. Você viu o que aconteceu com Judas? Vai. Mas não é aquele que te batiza, é a sua fé que te vincula a Cristo.
Você de fato se arrependeu no seu batismo? É isso que conta. Então aqui, irmãos, ele diz: pela graça sois salvos. É a obra perfeita de Cristo. Ela tem sido esquecida e as pessoas têm colocado o quê? A glória humana na frente da glória de Deus. A própria Bíblia diz que Deus não divide a sua glória por ninguém. Mas hoje em dia parece que é obrigação. Então assim, ó, você só vai para o céu se você der o dízimo, viu? Quem te disse isso? Você tem que ir para o inferno. Olha, você só vai para o céu se você for para todos os cultos na igreja. Meu filho, você pode morar na igreja e ir para o inferno. O que a Bíblia está dizendo é que você, para ir para o céu, tem que ser regenerado. O povo da água e do Espírito não verá e nem entrará no reino dos céus. É isso que está escrito em João 3. E isso acontece somente pela graça. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com ele vos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A obra de Cristo é uma obra contínua. De maneira que aonde Cristo está, nós estamos. Aonde nós estamos, Cristo está. Essa unidade é algo tão profundo que não pode ser explicado em linguagem humana. E aqui mais uma vez aprendemos isso. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que a igreja prega? A graça. Mas a graça, irmãos, não significa nem libertinagem e nem legalismo. Graça é graça e ponto. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Percebeu que Paulo quer deixar bem claro? Ele está repetindo essa frase. Ele disse, pela graça sois salvos. Esse é o final do versículo 5. E ele inicia o versículo 8. Pela graça sois salvos. Por que a necessidade da repetição? Porque ele já sabia que iriam surgir cristãos que iriam dizer que é necessário alguma coisa mais para que você seja salvo. Não, não é. É a graça. Agora, irmãos, nós precisamos entender o que faz. Pois o inimigo das nossas almas, que já foi inclusive aqui falado dele, príncipe das potestades do ar, qual é a maior arma do inimigo? É o seu chifre? É o seu tridente? É a sua cara feia? É a capacidade que ele tem de possuir uma pessoa e a pessoa girar a cabeça e subir pelas paredes, como faz os filmes de Hollywood, de terror? Não. A maior capacidade do diabo, irmãos, a maior característica do inimigo é a capacidade que ele tem de enganar. Ele conseguiu enganar a seres angelicais. Você consegue entender a capacidade de um ser desse de engano? Como se engana um anjo? Você sabia que todos os demônios já foram anjos? O próprio Satanás foi um anjo. Como esse ser conseguiu enganar uma terça parte de todos os anjos que o Senhor Deus criou? E aí você acha que esse ser que conseguiu enganar seres espirituais que estavam no céu, na presença de Deus, não vai conseguir enganar você que vive longe da Bíblia? Então, irmãos, por isso que é importante entender o significado da graça. Porque assim como Satanás produz um falso evangelho que nos dá uma falsa esperança, ele também aprendeu a nos apresentar uma falsa graça. John Bunyan colocou isso no seu livro, e depois você pode ver isso também no filme, no desenho bíblico, como aqueles que tiveram uma experiência cristã diante da cruz de Cristo, e logo depois dessa experiência cristã, eles pararam a caminhada.
E aí cristão chega e diz, vamos, é perigoso ficar aqui. Diz, não, me deixa aqui, eu estou bem. Eu já vi o Salvador. Sim, mas você não terminou a carreira. Que experiência de graça é essa? Ociosos. Não, irmãos, a graça nos torna diligentes. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse movimento evangélico tem falado de graça, quando na verdade a graça que tem sido apresentada nada tem a ver com a graça que Cristo trouxe a nós. A graça é a ferramenta que nos torna capaz de andar nas pegadas de Cristo. E não um documento, ou uma desculpa, ou uma indulgência, um indulto para que a gente continue vivendo uma vida afastado de Deus e achando que está indo para o céu. Para muitas pessoas é isso que é graça. Você diz, meu irmão, você é crente, a gente não vive desse jeito. Meu irmão, eu fui alcançado pela graça. Lá vem você com legalismo. E desde quando ler a Bíblia é legalismo? E desde quando orar é legalismo? E desde quando ordem e decência na igreja é legalismo? Mas aquilo que a Bíblia diz que agrada a Deus, hoje os homens dizem que é legalismo. Então aqui ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio. O meio, a graça é como se fosse uma mochila que vem com todos os elementos necessários para que eu e você completemos a nossa carreira e adentremos as portas celestiais. E um desses elementos, a maneira por qual nós recebemos a graça, é mediante a fé. A fé é o veículo que a graça chega até nós. A própria fé é fruto da graça de Deus a nosso favor, que já operava em nós, a nosso favor, mesmo de sermos chamados. Em Romanos, Paulo diz, e aos que predestinou, a estes chamou. De maneira que o Deus de ordem e decência nos apresenta uma ordem no processo salvífico. Ele predestinou, chamou, julgou e glorificou. De maneira que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, já tinham o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? Está falando que não vem de vós? A graça. Não, a fé. Porque às vezes a gente pode dizer, tá vendo? A graça a gente recebe, mas a fé você tinha que ter. Não, você não tinha essa fé. Você recebeu essa fé. Mediante a fé, e isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé, que faz com que você receba a graça. Deus te concedeu fé e você acreditou no Evangelho da graça de Cristo. E ele diz aqui, não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, no grego, que é o idioma original dessa carta, significa presente. Talvez fique mais fácil para nós a compreensão. Presente é aquilo que você recebe. Por exemplo, o irmão Paulinho fez aniversário há alguns dias, né? Foram alguns dias seguidos. E ele recebeu presentes. É obrigado a dar presente? Não, mas quem quer dá. Amém? Ele ainda está recebendo, se você quiser dar. Viu? Benção é com ele mesmo. Versículo 9. Não de obras. Paulo diz, não é pelas obras, para que ninguém, parece que é o contrário, parece que é para que todo mundo se glorie, todo mundo quer algum tipo de glória na igreja.
Você sabe por que aqui na nossa congregação, tanto aqui como na Boca do Rio, pouquíssimas pessoas se entregam à obra? Porque não tem glória. Que nada, o pastor não me chama de diácono, não me dá oportunidade de falar lá na frente, não deixa eu abrir o culto. Vem cá, o culto é cortina que abre e fecha? Então as pessoas elas estão em busca de título, é por isso que você vai ver qual é a forma que muitas igrejas têm de manter as pessoas lá, elas dão cargos. Não, a partir de hoje você está, você é isso, você é aquilo. E aí as pessoas dizem, está vendo? Eu já fui para alguns cultos onde a pessoa diz assim, eu não quero tocar trombeta, mas, meu filho, se você não quer tocar trombeta, nem faz mais. Mas eu fiz isso, eu sou isso. Eu digo, opa, então Cristo já não existe mais. Fulano só está aqui por causa de mim, por causa de você. Você comprou, foi? Você ofereceu chocolate? Pode ser que as crianças até venham por esse motivo, né? Alguns adultos também. No final do culto vai ter chocolate, aí vem. Não venha por isso. Não de obras, para que ninguém se glorie. Na igreja não tem espaço para glória humana. A glória é unicamente de Jesus Cristo. De maneira enfática eu falo Jesus Cristo porque o próprio Deus Pai escolheu ser glorificado na pessoa do seu Filho. Glória a Deus. Obrigado. A obra de Cristo, irmãos, ela iniciou em nós uma ação do Espírito. De maneira que todo aquele que creu em Cristo recebeu o Espírito Santo da promessa. Isso está de maneira bem clara na primeira pregação da igreja que foi feita pelo apóstolo Pedro. Logo no livro de Atos, capítulo 2, as pessoas perguntam a ele, Pedro, nós acreditamos nisso que você acabou de nos pregar, o que fazemos? O que faremos? Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo e sejam batizados. Vocês terão seus pecados perdoados e receberão o dom do Espírito Santo. Dom, de novo, presente. Deus escolheu nos presentear. Ele podia simplesmente nos salvar, mas Ele escolheu o quê? Nos presentear com o seu próprio Espírito. De maneira que uma parte de Deus vive dentro de você, se você é um cristão. É a obra interior do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. De maneira que quando você e eu somos atacados por maus pensamentos, nós sabemos que aqueles maus pensamentos são pecados. Tudo que é pecado nos afasta de Deus, então prontamente nós nos colocamos em combate para com eles. A maior luta do cristão, irmãos, é interna, não externa. São os nossos pecados internos que mais nos desgastam. Por que você acha que o apóstolo Paulo disse, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior de todos? Paulo está dizendo, por meio dessa frase, que ele é o maior pecador que ele conhecia. Mas Paulo, você não vive em pecados abertos. Ele diz, mas internamente só eu sei como eu luto. Paulo, a respeito da luta interna, ele diz, e eu esmurro o meu próprio corpo. Você já imaginou esse tipo de combate espiritual? Eu esmurro, não é o corpo dos outros, amém, é o meu próprio corpo. Para que naquilo que eu pregue, aquilo que eu sei que é certo, eu seja reprovado. É como as crianças aqui, que muitas delas não estão na escola, algumas estão à distância, e aí você vai fazer uma prova, e aí você tem lá, 2 mais 2 é, letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4. Crianças, A, B ou C? Hã? 2 mais 2 é quanto? 4. 2, 3 ou 4? 4. Quanto? 4. 4. Aí você sabe que é 4, amém? Aí você bota letra A. Letra A é 2. Mas você não sabia que era 4, por que você não botou a letra C? É isso que Paulo está dizendo.
Porque nós somos tentados a colocar a letra A. Eu acho a letra A mais bonita. Não, eu tenho um negócio no meu íntimo que vai ser tudo letra A. Eu vou chutar tudo letra A. Meu filho, você já não sabe que 2 mais 2 é 4. Você vai errar. De propósito. Senhor. É isso que a gente faz. Você sabe que é pecado e você vai lá e erra. Não, tem que fazer isso. Ó, isso daqui é para colocar aqui, ó. Aí você vai e diz, não, mas eu gosto que fique aqui. Mas não é o que você gosta. É o que a Bíblia diz que é certo, o que a Bíblia diz que é errado. Amém. Ladrão bom é ladrão convertido. Mas o mundo diz que ladrão bom é ladrão o quê? Morto. Bandido bom é bandido. Então comece pedindo a sua morte. Porque é todo mundo aqui bandido. Então a gente precisa, irmãos, entender que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso interior. Que é somente graças a essa ação do Espírito Santo. Mas entende, irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha junto com a gente. O Espírito Santo não nos domina. O Espírito Santo nos influencia. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 5, se eu não me engano dessa carta, aqui no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você pode ser um cristão regenerado, mas não está cheio do Espírito Santo. Você acha que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando negou a Cristo? Você acha que ele estava? Você acha que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Aí talvez você diga, não, mas ele só foi regenerado depois, não vou entrar nesse debate. Mas, e quando Pedro, lá na Galácia, o apóstolo Paulo disse, na carta aos Gálatas, quando o apóstolo Pedro, junto com Barnabé, começaram a ficar com os judeus cristãos e não mais se juntavam com os judeus gentios. E Paulo diz, eu resisti-lhe face a face, porque ele estava reprovado ali. E Pedro viu que estava reprovado. E aí? Então, irmãos, é importante que a gente entenda que há uma responsabilidade na vida do cristão, enchei-vos do Espírito Santo. E esse é o nosso último ponto de hoje. Eu já falei sobre a doutrina do pecado, a supremacia de Cristo em tudo e diante de todos, o trabalho interior do Espírito Santo e, finalmente, irmãos, o trabalho visível do Espírito Santo nas nossas vidas, que é a conversão. Parece que não há necessidade de transformação. O que você acha que significa? Nós somos uma nova criatura. Significa que sua vida mudou. Era como se você fosse um porco que gostava de lama e de sujeira, e agora você é uma ovelha. A ideia de nova criatura é você é outra pessoa completamente diferente de quem você era. Isso não é legalismo, isso é Bíblia. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para juntar dinheiro para si? Não, para ter como ajudar o necessitado. Olha a mudança. Então aqui o apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto. No final do versículo 10, já concluindo. Pois somos feitura dele. Feitura dele. A ideia aqui é como se Deus tivesse pego um pincel e começou a pincelar o seu novo ser. Deus está moldando o seu caráter e o meu, por meio de todas as circunstâncias que nos rodeiam e por meio do seu Santo Espírito que dentro de nós habita, sem invadir a nossa responsabilidade. De maneira que Deus é 100% soberano
e o homem é 100% responsável por suas ações. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A ideia aqui é, antes você tinha sido criado segundo a carne, segundo Adão, agora você é criado em Cristo Jesus. Ou seja, o referencial seu agora não é mais Adão, mas é Cristo. No paraíso, Jesus venceu o pecado no deserto. Esse é o referencial para nós. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. As boas obras, elas não me salvam, mas elas são a evidência que eu sou salvo. Se eu sou salvo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas, os pensamentos malignos, as ações diabólicas passaram e agora eu sou uma nova criatura. Com o Espírito Santo que habita em mim, vou usar toda a força que Deus me concede para agradá-lo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E que boas obras são essas, irmãos? Quais são essas boas obras? Essas boas obras, irmãos, não confunda boas obras com dar algum tipo de coisa a alguém. A generosidade é uma característica peculiar do cristão, mas não é a única característica do cristão. Então, o que seria boas obras? Vou dar um pequeno exemplo que eu tenho costumado a dar. Um exemplo clássico de alguém que tem uma nova vida. Eu já li esse texto aqui há pouco tempo atrás e vou reler. Romanos 12, versículo 9 em diante. O amor seja sem hipocrisia. Aqui uma boa obra. Ame as pessoas sem hipocrisia. Ah, pastor, não consigo não. Então você tem que repensar a sua regeneração. O amor seja sem hipocrisia. Você sabia que tem gente que diz: eu não consigo ir para a igreja porque fulano vai estar lá? Como assim? Detestai o mal. Então, se alguém tem feito mal, se alguém tem pregado heresias, se alguém tem influenciado as pessoas ao pecado, você vai tratar isso como se fosse algo comum? Não, deteste. Aquele que ama o bem, detesta o mal. Não existe neutralidade na batalha da fé. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente. De novo o amor. Amai-vos cordialmente. Tem que ser sem hipocrisia e tem que ser o quê? Cordial. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. Olha, irmãos, eu conheço pessoas que, olha, é mais fácil chover canivete do que essa pessoa dizer uma palavra, obrigado. Que coisa. Foi Deus que fez. Eu sei que foi Deus que fez, mas ele usou fulano de tal ali. Agradeça ao vaso. Amai-vos cordialmente. Palavrão. Não, meu amor, isso não tem nada de cordial. Amai-vos cordialmente. Ô meu irmão, Pai do Senhor, Deus te abençoe, irmão. E não pode ser falso não, viu? Já falou antes, viu? Sem hipocrisia. Ih, rapaz, não ficou difícil. Pastor, era melhor você ficar só em Efésios. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. É para você enxergar os seus irmãos de igreja mais íntimos que os seus irmãos de sangue. E aí, vai? Vamos lá. Oh, Jesus. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Imagine.
feijoada e o outro gostasse de macarronada. Aí no aniversário dele ele diz, não, vou fazer macarronada porque eu sei que o aniversariante gosta de feijoada, mas eu abro mão. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Quando você abre mão. É tão triste quando a gente vê irmãos de igreja brigando por conta de bobagem. Fulano de tal pegou mais bolo que eu. Uai! Que nada, no aniversário de fulano teve bolo, no meu não teve. Opa! Ô, meu filho, me perdoe se a gente esqueceu o seu aniversário. Quer comemorar? Traga o bolo, a gente canta parabéns. Tendo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos. Olha o zelo com a casa de Deus. Começou o culto, todo no silêncio. Até a mosca fica parada. O único que passa é flexível, porque ele não é crente. Para quem não sabe, flexível é um ratinho que passa aqui. Ele já passou hoje? Não. Ainda não. Né? Passou? Passou. Aí, o Edeval já viu. Ah, vocês não estão vendo, não estão prestando atenção, tá vendo? O Edeval tá ali, ó, atrás ele tá. Um radar no culto. Flexível já passou, ele passa, meu filho. Olha, começou a pregação, flexível dá logo sinal. Eu quero que tenha um titivo! Sejais remissos, sede fervorosos no espírito, irmão. Igreja é lugar de você ter alegria. Amém. A ideia de fervor espiritual é a ideia de contentamento. De você estar totalmente entregue àquilo que Deus colocou você para fazê-lo, porque aquilo te agrada. É como, por exemplo, imagine um celular quando toca. Ele fica feliz. Esse aqui. Mas se o celular nunca toca, ele fica triste. Qual é a função do celular? Tocar. Qual é a função do relógio? Mostrar a hora. Qual é a função do crente? Fazer a vontade de Deus. Quando ele faz a vontade de Deus, ele fica feliz. A ideia de fervor espiritual é isso. Não é você pregar como se você estivesse fazendo a coisa mais chata do mundo. Não é você orar como se você estivesse fazendo algo por obrigação. Não é você sentar na cadeira da igreja como se alguém estivesse te torturando. Ah, me tire daqui! Sai dele. Eu já vou concluir. Para que não aconteça essa cena. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ah, já perdi a paciência. Na tribulação? Não, na tribulação é que você tem que ter. Oh Deus. São perseverantes. Por que a gente ora todo dia por Dylan? Aí vamos imaginar que Dylan está com 10 anos e a gente vai fazer o quê? Orar para agradecer. Seja perseverante na oração. Ah, pastor, mas eu já oro há 10 anos pela conversão do meu pai e meu pai nunca se converteu e parece que tem ficado mais distante ainda de Deus. E aí, você vai fazer o quê? Vai desistir? Seja perseverante. Tem um exemplo na história da igreja que é de uma mulher chamada Mônica. Ela orou, não foi 30 dias nem 30 meses, foram 30 anos pela conversão do seu filho. Mas também quando ele se converteu, meu filho, foi com força. Ele se tornou um dos homens mais conhecidos na história da igreja, Agostinho de Hipona. A sua mãe orou pela sua conversão durante quase 30 anos, sem esmorecer. Glória a Deus. Na oração sejais perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Não, o que é meu, o que é de vocês é meu também. Amém, irmão? Amém. Não? Na igreja normalmente é assim, né? No mundo é assim. Na igreja, no movimento evangélico tem sido assim. Tudo parece que tem preço. Você tem lojinha vendendo água, vendendo cafezinho, vendendo livro. Ó, procure o livro na livraria da igreja, está vendendo, viu? Vendendo o quê, meu filho? É shopping center? A igreja não tem nada à venda. Se tiver coisa à venda, já deixou de ser igreja. Porque qual é a palavra que é o centro da igreja? Cristo. Graça.
o Evangelho da graça de Cristo. Como você pode colocar preço a isso? Vamos imaginar que fulano de tal escreveu um livro sobre o Sermão do Monte. E esse livro é muito bom, ou seja, ajuda as pessoas a terem uma compreensão melhor das verdades das Escrituras. Aí eu vou e digo, ó, esse livro está na promoção de 150, está por R$100. E aí? É de Deus? Só se for do Deus Mamon. Ó, irmão, se fosse algum livro que tem valor mesmo, são essas cartas que a gente está estudando aqui. Nenhuma delas foi vendida. Elas eram copiadas e dadas às igrejas e às pessoas que pediam. Mas hoje em dia, irmãos, é uma coisa assustadora. Tudo está à venda. A feira das vaidades já invadiu a igreja. Então você pode comprar a teologia reformada. Basta você ter dinheiro para se inscrever no seminário online. Você pode comprar até título de pastor. Você compra a igreja. Você sabia disso? Que alguns anos um pastor botou uma igreja à venda e disse com 70 membros dizimistas. Você imaginou isso? Mas isso já está escrito no livro do Apocalipse. Então ele diz, olha, do santo, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Não, eu abençoo os que me perseguem. O que eu faço? Eu oro para Deus salvar e levar. Não, tem que abençoar. Ó Deus, produz arrependimento nesse coração endurecido. Não foi o que Estevão fez? O pessoal estava matando Estevão, não estava só perseguindo, estava com pedradas. Você já viu uma morte por apedrejamento? Não é algo bonito de se ver e nem de se sentir. Mas Estevão, antes de morrer, eles não sabem o que fazem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para o lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso, irmãos. Isso é que são as boas obras que Cristo nos chamou a andar nelas. Diz, não, eu tenho andado nas boas obras. Todo fim de ano eu separo umas roupas velhas e dou. Todo mês eu separo isso e dou. Tem gente que acha que boas obras é uma espécie de doação, né? Porque eu não posso chamar isso de palavra caridade. É próximo à palavra amor. Mas a gente usa a caridade com o sentido de você dar algo para quem precisa. Na Bíblia isso é chamado de esmola. Não é caridade, isso é esmola. Esmola é aquilo que você dá ao seu próximo. Do ponto de vista bíblico. Então aqui ele diz, pois, versículo 10, concluindo, irmãos. Já queria que os irmãos preparassem a ceia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quem preparou para que andássemos nelas? Deus. De maneira que as suas boas obras, muitas vezes, vai ser diferente da de José. Por exemplo, João pode ter sido chamado
como ele foi de fato para diaconia. E José pode ter sido chamado para o pastoreio. Ele está tentando fugir. Mas Deus está deixando, ele está dando corda, ainda vai puxar. Então, o que um diácono faz? Pergunte ao irmão João, ele sabe. O que é que um pastor faz? Pergunte ao irmão José, ele sabe. É por isso que ele está correndo. Então, cada um de nós tem o que fazer, irmão. Agora, todos nós temos alguma coisa para fazer. Mas Deus ainda não me disse o que eu tenho que fazer. Então, seu problema é maior. Você ainda tem que conversar com Deus para saber onde foi que Ele te colocou. Irmãos, eu não gosto muito não, até porque eu não sei jogar, né? Bom, mas alguém já viu um jogo de futebol aqui? Eu acho que não, né? Vocês aqui, a maioria não deve gostar de futebol. Mas assim, no jogo de futebol, aquele pequenininho ali parece que gosta, que o time de futebol está na máscara dele. Né? Só que ele faz muito gol. Ô Jesus, ô meu pai. Então, vamos imaginar, vou perguntar a você que entende de futebol. No futebol são 11 jogadores, não é isso? São 11 goleiros? É todo mundo goleiro? É todo mundo atacante? É todo mundo meio de campo? É todo mundo zagueiro? Não, tem uma parte que é zagueiro, tem um goleiro, não é assim? Tem um, dependendo de como o técnico montar o esquema tático, vai ter uma quantidade de atacantes, uma quantidade de pessoas que vão ficar no chamado meio de campo. Irmãos, na igreja é a mesma coisa. E quem é que determina a posição? É o técnico. Você já imaginou? Vamos imaginar o irmão César que está ali de pé, já vou pegar ele. Vamos imaginar que Tite, o técnico da seleção brasileira, pegou o irmão César e disse: não, você vai ser goleiro da seleção. Você vai ficar no... Alisson tá com nada, Alisson com essa queda do dinheiro do Liverpool. Então você vai ser o goleiro da seleção. Aí César disse que nada, eu sou atacante. Aí tá lá o jogo da seleção e César tá com o uniforme de goleiro, deixa o gol e vai para o ataque. E aí? Você acha que o técnico vai ficar satisfeito com essa atitude? Por quê, irmãos? Você tem que conversar com Deus a respeito de onde Ele quer você. Num passado, cada vez mais distante, graças a Deus, uma pessoa disse assim: Deus vai te usar no louvor. Eu acho que a pessoa disse isso para mim porque era uma emissária de Satanás para justamente eu não ter vontade de estudar, né? E aí o irmão João gostou desse negócio aí, me deu logo o violão. E aí, meu filho, eu pegava aquele violão de manhã, de tarde, de noite. O máximo que eu consegui fazer foi blend. Oh meu pai. E Deus é tão poderoso que teve um roubo no CAC e levaram o violão. Graças a Deus. Eu não fui chamado para louvor, meu filho. Não é o meu chamado. Né? Eu não sei, eu não decoro música, não tenho entonação vocal, até na hora de pregar minha voz é feia, diz que eu grito muito. Cada um tem o seu chamado, irmãos. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada. Se me botasse na tesouraria da igreja, eu não sei, talvez eu me esquecesse de contar, talvez eu, né, fosse desorganizado. Se me botasse para pintar a igreja como os irmãos pintaram aqui, meu filho, eu acho que ia ficar, né, no mínimo, para não dizer horrível, diferente. Então cada um tem o seu chamado. Mas o que a gente tem visto, irmãos, e isso é muito triste, é pessoas que às vezes usam o dom de Deus para ganhar dinheiro do mundo. Eu acho tão bonito, por exemplo, a irmã Gisele e a filha, a nossa pequena. Eu falo de pequena, mas quando ela chegar aqui, ela vai dizer, é quase da minha altura, Helena, né? Elas estão a quilômetros de distância da gente, mas elas são mais presentes e operosas que a maioria da igreja. Glória a Deus. Quem faz toda a parte de diagramação, de cartazes, essas coisas, são elas. Até os cartazes de Dylan,
ela que se mobilizou para fazer isso. Não foi algo que eu cheguei e disse: ô minha irmã, faça isso. Eu não tenho o dom. O YouTube estava sem ser alimentado, porque eu não tenho esse dom de você mexer. O máximo que eu consigo lá para gravar o Facebook. E olhe lá, viu? Que de vez em quando o negócio trava. Não tenho dom. Mas a irmã vai lá e ela baixa os programas e bota no YouTube e comunica e faz isso. E bota umas imagens bonitas e a gente fica com vontade de chorar. Ela pega assim, sabe, o sentido da frase. Isso é dom. Glória a Deus. Agora, ela podia estar ganhando dinheiro. Por exemplo, na campanha eleitoral, ela podia estar fazendo isso para os políticos. É verdade. Será que ela não estaria ganhando dinheiro? E você acha que as pessoas que estão na igreja preferem trabalhar para Deus ou trabalhar para Mamon? Para Mamon. Sim. Você entendeu por que a igreja, os ceifeiros são poucos? É por isso, irmãos, que eu estou falando tudo isso com esse cálice aqui na mão. A gente não precisa repetir 1 Coríntios 11 toda vez que for cear. O que a gente precisa toda vez que a gente for cear é um sentimento de arrependimento, genuíno e verdadeiro, e uma vontade de querer fazer as coisas de maneira que seja agradável a Deus. Eu espero que seja esse o sentimento que esteja dominando o seu coração agora. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos. Nessa noite, Deus, a nossa fala é a mesma daquele cego de nascença que foi curado por Ti, Senhor Jesus. Diante daqueles fariseus incrédulos e que odiavam a Cristo, Ele não se acovardou e disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ó meu Deus, que essa verdade se cumpra nas nossas vidas de maneira espiritual, Deus. Nós já estivemos enganados. Nós já estivemos enganados, inclusive por meio do falso evangelho. Mas o Senhor tem nos apresentado graciosamente a Tua maravilhosa vontade por meio da Tua santíssima palavra. Não nos deixa, Senhor, errar propositadamente, pois a Tua palavra adverte: ai daqueles que ouvem e não praticam. Melhor seria que nunca tivessem ouvido. Nos ajuda, Senhor Jesus. O Senhor nos disse que o caminho era apertado, mas o Senhor também nos disse que estaria ao nosso lado e que nada e nem ninguém poderia impedir os Teus propósitos sobre as nossas vidas. Não nos deixe esquecer disso, Senhor. Que todo o poder Te foi entregue no céu e na terra, e que o Senhor está e sempre estará conosco até a consumação dos séculos. De maneira, meu Deus, que a nossa fé, principalmente durante essa semana que se inicia, seja a mesma fé do infante Davi, que diante do gigante Golias não retrocedeu, não ficou em cima do muro, mas disse: eu lutarei contra esse gigante filisteu, pois Deus me entregou o urso e o leão, e entregará também nas minhas mãos esse gigante que blasfema contra o Deus único e verdadeiro. Aleluia. Ó Deus, nos dá essa coragem, para que possamos viver nas pegadas de Jesus. Ainda que o mundo inteiro, inclusive o movimento evangélico, nos odeie, que nós saibamos que Cristo nos ama. E isso é mais do que suficiente para nós. Despede-nos em paz, Senhor.
Eu oro, meu Deus, para que essa mesma paz que é sentida por cada um de nós aqui seja sentida também por Dila e por Lani, que estão no hospital nesse momento. Desde já nós te agradecemos, Senhor, pela melhora de Dila e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a intervir na saúde dele, melhorando ela cada vez mais para a tua glória. Que Dila seja uma coroa para ti, Senhor, mostrando para tudo e para todos e diante de todos que o Deus Todo-Poderoso ouve o seu povo e se compadece dele. Ó Deus, eu oro para que aqueles que efetivamente têm a vontade de trabalharem para o teu reino coloquem isso em prática. Amém. Não deixa, Senhor, que nenhum dos teus filhos esconda a dracma que o Senhor nos entregou, de prata que o Senhor nos entregou, mas que cada um de nós venhamos a entender a necessidade de fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Nos ajuda a sairmos nessa noite confiantes de que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, assim como o Senhor nos a concedeu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E diga: essa semana é semana de derrubar gigantes. Em nome de Jesus! Alma!